Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico do site Cinema em Cena e eu assisti a um filme chamado The Artifice Girl, que é um filme independente, eu acredito, de um orçamento baixíssimo, e que me fez pensar muito num filme chamado Primer, de um cara chamado Shane Carruth, e que para mim é o melhor filme de viagem no tempo que já foi produzido. E o Primer, para quem não conhece, se você não conhece, procure o filme Primer, escreve Primer. O Primer foi um filme de baixíssimo orçamento que o cara fez com dinheiro próprio, estourando cartão de crédito. E quando você para pensar num filme de baixo orçamento, você pensa que o cara vai ter que controlar suas ambições narrativas. E não, o Primer é um filme de viagem no tempo com uma estrutura extremamente complexa que ele demonstra que você não precisa de dinheiro para fazer um filme de ficção científica realmente ambicioso. Esse filme, The Artifice Girl, para mim, ele é quase que uma espécie de primer sobre inteligência artificial. Em vez de ser sobre viagem no tempo, sobre inteligência artificial. Eu não acho que ele chegue ao mesmo nível do primer, mas é bastante ambicioso, é um filme inteligente, é um filme envolvente, muito bem dirigido, eu vou discutir sobre o filme agora, e é um filme de ficção científica feito provavelmente por quase nada. Como eu falei, é um filme sobre inteligência artificial. O filme ele tem uma estrutura bastante simples, é outra coisa que o diferencia do Primer também, né? Ele é um filme que é dividido em 3 atos, o primeiro, ou 3 partes, eu não sei nem se... Não, são 3 atos, embora não tenha uma estrutura, a divisão de tempo dos atos não seja uma divisão dramatúrgica clássica, são 3 atos, mas com a duração que, como eu falei, é diferente do que normalmente é comum. O primeiro ato deve ter uns 40 minutos, o segundo ato 30 e poucos minutos, e o terceiro ato 20 e poucos. Mas são 3 atos bem definidos, porque cada ato envolve basicamente uma cena. São 3 espaços, 3 salas, em que acontece o primeiro ato numa sala, o segundo em outra sala, e o terceiro em outra sala, com a diferença de tempo entre eles. Mas eu não vou falar demais também para nem correr o risco de dar spoiler, embora esse não seja um filme que eu acredito que seja possível muito dar spoiler, porque o que é essencial no filme e o que é fascinante no filme são as discussões e a maneira como ele desenvolve essas discussões, não trama ou história, enfim. Mas, basicamente, a história, a essência da história é um cara que criou uma menina de 9 anos de idade artificialmente, digitalmente, movida a uma inteligência artificial ainda primitiva, e ele criou essa figura de 9 anos para atrair e flagrar pedófilos e entregá-los para a justiça. E aí 2 agentes, né, uma agente chamada Dina e um cara chamado Amos, descobrem isso e resolvem montar uma equipe junto com esse cara que desenvolveu essa inteligência artificial para poder realmente prender mais gente, enfim, e é isso. E o filme gira em torno das discussões entre os 3, não só sobre o que eles fazem, mas principalmente sobre a natureza da Cherry, que é essa menina de 9 anos criada digitalmente com inteligência artificial, e os limites éticos que talvez eles tenham ou não de fazer com que aquela menina se submeta aos abusos que ela vai se submeter através em fóruns, na Deep Web e tal, para poder atrair os pedófilos. Então é um filme que já dá para ver que ele tem uma fascinação, um interesse em discutir não é só a natureza da inteligência artificial, é a natureza ética, as questões filosóficas envolvendo a consciência, o que define, né, um ser humano ou algo que tem uma consciência ou sentimentos reais. Né, o sentimento daquela inteligência artificial, na verdade, pode ser uma série de algoritmos e de cálculos matemáticos que simulam como seria um sentimento. Mas peraí, se ela experimenta aquele cálculo matemático e aqueles algoritmos como um sentimento, então o sentimento para ela não é real? E sendo real, importa? Porque ela existe ou porque ela, na verdade, de novo, é um código? E se ela é um código, o que ela sente, talvez, não interessa. Quando a gente pensa assim, é engraçado, né, colocar dessa maneira, parece uma questão simples. Não, é um código, não interessa. Mas na prática é diferente. E eu acho que o filme ele deu muita sorte, porque obviamente ele não foi produzido nos últimos meses. Então é um filme que tem uma produção que já começou há bastante tempo, mas ele tem uma sorte de ser lançado justamente no momento em que a inteligência artificial se tornou um assunto ainda mais em voga em função do ChatGPT, do Midjourney, do DALL-E, enfim. Em que algumas pessoas vivenciam um estranhamento na interação
com isso, que não seria bem inteligência artificial quando a gente vê o ChatGPT, né? É um cálculo algorítmico de qual que é a probabilidade da palavra seguinte ser, enfim, não vou entrar nisso também. Mas o que interessa é que o filme se propõe a fazer essa discussão e faz de uma maneira que eu acho que é muito fascinante, é muito inteligente. O filme tem esse embate entre esses três personagens, né? Um deles é vivido pelo o cara que cria essa inteligência artificial, é vivido pelo diretor e roteirista do filme, que é o Franklin Rich. Ele faz esse cara e também dirigiu e escreveu. Tem a Dina, que é uma mulher mais velha, que é a líder do grupo, que é vivida por uma atriz chamada Cinda Nichols, e tem o Amos, que é vivido por um ator chamado David Girard. E a Cherry, enfim, que é essa menina, que é vivida por uma atriz sensacional, jovenzinha, chamada Tatum Matthews, e que faz um trabalho que é realmente brilhante, porque à medida que o filme vai avançando, e enfim, a natureza da composição dela como atriz muda. E são muitas vezes detalhes assim que você não percebe na hora que mudou, mas que aquilo evoca certas diferenças fundamentais entre versões diferentes da inteligência artificial. Coisas pequenas, como por exemplo o fato de olhar o tempo inteiro para a câmera ou às vezes desviar o olhar. De um ponto de vista técnico, eu também, que é um filme que realmente me inspirou admiração, né? Também um detalhe, às vezes, por exemplo, a fala dela ter pequenos artefatos, né? Pequenas travadas, e depois, quando não tem isso, o que significa? Né? O que isso nos diz sobre a natureza daquela inteligência artificial? E o mais fascinante é que os três personagens humanos, eles têm pontos de vista, que são pontos de vista bastante distintos. Então, isso provoca um embate entre eles, que é um embate que é orgânico. E que o é melhor, o que o roteiro do próprio, né, do Franklin Rich, ele desenvolve de uma maneira ambiciosa. Ele não fica só em questões superficiais. Ele realmente mergulha na proposta de discutir aquilo filosoficamente, eticamente, moralmente, até em certo ponto tecnologicamente, embora a parte tecnológica seja a que menos importa. Mas é uma discussão ambiciosa, é um filme que ele provoca, instiga reflexões. Enfim, realmente isso é algo que é admirável isso no filme. E o que eu acho também uma coisa interessante e que é digno de aplauso é que, como eu falei, o filme passa basicamente em 3 salas diferentes. Mas não é um filme que soa teatral ou que é um filme que parece que há excesso de só é diálogo, porque a direção é uma direção muito envolvente, é uma direção muito cinematográfica. A maneira como a câmera se move ao longo das cenas ou como ele monta as cenas, como ele muda o tamanho dos planos para ressaltar essa emoção, aquela emoção, ou um momento que define uma mudança de pensamento do personagem, ou em que o outro percebe outra coisa, ou que é um confronto entre ou que é uma paz celebrada entre outro. Os posicionamentos de câmera, o tamanho dos quadros, os movimentos de câmera são extremamente dinâmicos e refletem narrativamente o que está acontecendo na cena. Da mesma maneira, os figurinos. Quando você percebe, por exemplo, que a roupa da menina inteligência artificial, ela reflete a cor do seu criador, mas ao mesmo tempo, mais na frente, vai refletir também um pouco da cor da roupa dos outros dois, como se ela virasse uma amálgama daqueles três, um resultado da interação e dos conflitos daqueles três. Ou detalhes pequenos, como por exemplo a logomarca da agência que é criada para caçar os pedófilos, vai refletir, por exemplo, as cores da Dina, da roupa da Dina, branco e vermelho, que fica clara a posição dela de liderança, porque a roupa dela está refletida na logomarca da agência. Enfim, então são detalhes que são detalhes sutis, que muitos espectadores podem até não perceber racionalmente, mas eles vão sentir a posição dos personagens claramente naquele universo. Então, quer dizer, é um filme que ele não soa teatral. E isso me traz para essa questão que eu acho que vale a pena discutir, que é o fato de que é um filme, obviamente, de baixíssimo orçamento. E isso não limita as ambições narrativas, temáticas, linguísticas do filme, que ainda traz, mais do que apropriado, o Lance Henriksen, né, que fez o Bishop no Aliens 2, Aliens o Resgate, né, que era um androide também com inteligência artificial. Então a escalação não é só porque é um ator bacana, mas é um ator que também traz consigo uma história dentro do tema que é apropriado para o desenvolvimento do filme. Eu realmente assim, eu gostei muito, fiquei muito surpreso com esse filme, The Artifice Girl. Me recomendo assim, que vocês busquem, porque é um filme instigante. É isso. Aperte o sininho, curta o vídeo, siga o canal, indique para os amigos, etc, etc. Um grande abraço, bons filmes.